assim, a gente basicamente pode dividir os adoçantes em artificiais e naturais, né? Nos artificiais entra a sucralose, que a gente ficou falando aqui, a sacarina, o ciclamato, o azesulfame K. Todos esses são artificiais e eles são considerados não calóricos. Por quê? O valor calórico deles é tão baixo que na quantidade que você usa, ele não tem impacto, né? Nos adoçantes naturais, que tem muita gente colocando aqui, são considerados a estévia e os açúcares álcool, que são aqueles que o nome termina em ol. Xilitol, maltitol, eritritol e assim por diante. A estévia, isoladamente, a estévia ribaldiana, um adoçante feito somente à base de estévia, não tem nenhuma contraindicação, nenhuma. Pelo contrário, os estudos com a estévia mostram que ela é segura e benéfica para o nosso metabolismo. Agora, a gente não pode pegar a estévia folhinha e fazer um chá com ela, porque aí não é tão seguro assim. É a estévia extraída da planta. Qual o cuidado que vocês têm que ter? Muitos adoçantes vendidos como estévia não são estévia pura. São uma mistura de estévia com adoçantes artificiais. Porque a estévia 100% ela é amarguinha. E ela tem um saborzinho residual, né? Então, o que acontece? Para não ficar tão amarga, eles colocam um pouco dos adoçantes artificiais junto. Aí você perde a margem de segurança. Então, se você for usar estévia, você tem que ler os ingredientes para ver que aquilo é 100% estévia. E ela é considerada não calórica. Os terminados em ol, o xilitol, maltitol, eritritol, eles são calóricos, tá? Eles têm caloria, só que eles têm menos caloria que o açúcar. A questão é, cada um desses tem um valor calórico diferente e um dulçor relativo diferente. Então, o que acontece? Você pega um xilitol da vida, um eritritol, um maltitol, não vou lembrar o valor calórico de cada um, mas em média 2,4. De qualquer forma, você pega um adoçante que é um pouco menos calórico que o açúcar, só que é menos doce, você coloca mais. Então, às vezes, né, o ganho real que você tem não é tanto assim, né? Então, tome um pouco de cuidado com esses, mas que também não são prejudiciais. Por quê? Eles são muito fermentados, né? O que o pessoal está falando, a maioria dos estévias são misturados, exatamente, né? Então, você pode ter muito desconforto gastrointestinal com xilitol, com eritritol e tudo mais. E ainda tem a questão das características sensoriais, né? O eritritol, por exemplo, ele é muito geladinho. Então, se você colocar num bolo, vai parecer que é um bolo de chiclete. Não vai dar muito certo, porque vai ficar água. Então, assim, não é às vezes tão fácil na culinária a gente tirar o açúcar e colocar outra coisa, tanto é que a indústria eles fazem estudos, blends entre eles, a proporção tudo certinho, mas assim, é basicamente isso, tá? Os açúcares, álcool e estévia são seguros, os artificiais passem o mais longe possível, porque tem alguns, inclusive, são proibidos em outros países e que a gente tem uso aqui, né? O próprio ciclamato, né? Então tome muito cuidado com esses. Porque assim, você não absorve, ele vai lá, tem muitas vezes um comprometimento com a nossa microbiota e tem coisa, gente, quem cuida de paciente autista, gente, não dá para dar nada que deixe resíduo no intestino dessa criança, né, Dani? Sim, sim, exatamente. E o pessoal, eles estão perguntando... Perdão. Pode falar. É que eu não consigo ler e falar, mas você... eu vi um aqui que acho que várias pessoas perguntaram do açúcar mascavo, né? Então, assim, açúcar mascavo, mel, melado, eu recomendo o uso, claro que com moderação, não é liberou geral, mas assim, na minha opinião, é muito melhor você usar um pouquinho de um açúcar natural, que não é refinado, do que você se entupir e educando o seu paladar para precisar menos, né? No sentido assim, se eu coloco 3 colheres de café no meu açúcar, eu vou colocar 2, depois vou colocar uma, para a gente não precisar, mas ele não engana seu organismo, tá? Porque ele chega lá. O demerara, ele tá no meio do caminho entre o cristal ali e o mascavo. Ele é melhor que o cristal, mas não tão bom quanto o mascavo. Mas sempre trabalhos mostrando, por exemplo, o índice glicêmico do mascavo e efeito na saciedade é totalmente diferente do cristal, né? Então, assim, o fato dele não ser processado melhora muito. Então, assim, sempre que vocês forem para o mais natural, com moderação, pelo menos seu corpo sabe o que fazer com isso, tá? É diferente da sucralose, sacarina, ciclamato, que é um... Agora, Dani, pelo olhar que eu sempre falo, gente, vamos o mais próximo da natureza possível.
Gente, mel. Eu amo mel. Sabe? Deus colocou, tá lá, é bíblico, né? Gente, mel. Então, para que você vai ficar comprando? Porque açúcar é açúcar. Aí o pessoal quer o menos pior, não adianta. Inclusive, o mascavo, eu lembro que a Valéria Pascoal, num congresso, ela mostrou o quanto de fungo tinha É, nesse açúcar tem mascavo. uma marca boa. Exato. Então, gente, vamos para o mais natural. A Dani tem experiência da mãe dela, que ela é magrinha, né? Só come mel. Ela só usa de açúcar de adição o mel, não é verdade, Dani? Exato. Bom, aqui em casa é a mesma coisa, né? A única coisa que a gente tem é o mel, realmente. Então, a partir dos 2 anos, antes não pode também, mas a partir dos 2 anos você já pode usar. E tem estudos com mel, né? Mostrando que realmente é totalmente diferente de açúcar. Então, é muito melhor a gente usar mel do que a gente usar qualquer adoçante artificial, apesar de um ser considerado açúcar e outro não, né? A Dani ia fazer as pazes com o suco de laranja e antes dele com o mel. Por lembra até que eu fui para a Colômbia lá e o mel deles eu fotografei para você. Falei, Dani, olha a cor desse mel. Era marrom. Aí, nossa, quantas coisas maravilhosas devem ter. Mas por que eu fiz as pazes com o mel? Porque eu comecei a desenvolver um kefir de água e o que eu comecei a colocar? Observar que quando eu colocava mel, ele se desenvolvia. O mel é bactericida também, não é? Sim, exato. Então, gente, quer dizer, de quebra, ele está fazendo um papel bacana. Mas tudo com moderação, gente. Tudo com moderação. Ai, Dani, mas por que tem gente aqui? Eu não posso usar mel pico glicêmico? Então, em princípio, até quem tem diabetes pode usar mel, né? As recomendações de consumo alimentar para o diabético não são diferentes do que da população geral. A questão é, se o diabético está usando insulina, você tem que ajustar a quantidade de carboidrato para a dose de insulina, para não ter nem hipo, nem hiperglicemia, mas é a mesma recomendação de uma dieta saudável. Então, você pode usar mel, contanto que não seja, obviamente, quantidades exageradas, né? Então, a gente tem que sempre pensar na nutrição quantitativamente, né? Não como bom ou ruim, mas assim, qual a quantidade que a pessoa vai utilizar, não teria contraindicações. Tem até estudos, inclusive, de mel no diabetes mostrando melhora de proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, redução de colesterol total e LDL. Na aula eu vou disponibilizar para vocês todos os estudos, tá, gente? Que em live a gente não consegue mostrar estudo, mas no YouTube eu mostro para vocês até pesquisarem mais, né? Quem tiver essa curiosidade. Doutor Pato Savioli tem um adendo. É o seguinte, olha, a qualidade do mel. Né? O mel puro de abelha, a gente sabe que não tem tanto problema para o diabético. Desde que seja aquele diabético, insulina independente, qualquer coisinha. Mas o problema é que você compra quantidade. Eles colocam aquele caro, aquelas coisas no meio do mel. Na verdade, você está tomando açúcar puro. Se o mel não for de qualidade, sim. Porque Esse é o problema aqui, né? Já tive problema com o paciente assim. O cara dizendo, você disse que não pode comer mel, mas olha, a minha glicemia foi para 500. É claro, é lógico. Tem que ver, mas é incrível. Mas você sabe que eles adulteram, né? Adicionam glicose e tudo mais, né? Você sabe que eu estive num sítio orgânico e eu fiz uma coisa que foi uma experiência extraordinária. Me sinto até mal porque a gente sabe que o mel é para a própria abelha, né? Dá energia para ela fazer as coisas. E toma o mel dela. Mas eu tomei de canudo mel dentro do casulo lá do favo. Gente, eu nunca vi coisa mais maravilhosa.